Bom dia, excelente dia, tarde ou noite para quem for assistir. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não sabe, meu nome é Lucas, psicólogo, neuropsicólogo, e vou falar um pouco de masculinidade nesse vídeo, comentar um pouco dos acontecimentos aí, me posicionar um pouco. Tô aqui na rotina de trabalho, né? Tô aqui nesse sábado de manhã, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas tô aqui me organizando pro dia. E tenho visto aí nas redes sociais, né, um debate sobre masculinidade. Se não me engano, um ator, postou algo para falar de masculinidade, divulgar um curso, algo nessa direção. Não tenho certeza se é isso, e provocou algumas reações, né? Eu sou um psicólogo que eu atendo alguns homens, mas nem sempre é o meu público principal. Nem todos os homens são frequentadores de terapia, né? É um ambiente mais feminino, até as profissionais, existem muito mais psicólogas do que psicólogos. Esse ambiente de cuidado é muito feminino, é muito buscado por mulheres também e crianças, apesar de ser um ambiente para todos. E há anos a gente observa movimentos masculinistas, né? A gente vê aí comunidades, grupos, discussões a respeito disso. É um tema muito comum. Essa busca do homem por ser mais homem, né? E coisas que podem afastá-lo da masculinidade acabam sendo coisas aversivas, e eu acho que a terapia acaba sendo entendida dessa forma para alguns homens, equivocadamente, mas acaba sendo vista dessa maneira, por ser tem muita mulher, vai falar de emoção, uma coisa que não é tão masculina, né? Então muitos homens colocam esse argumento aí para se restringir à terapia, para não ir em busca. Enfim, de modo geral, a gente vê um movimento dos homens em busca de ajuda. É uma busca funcional? Nem sempre. Mas é uma necessidade da nossa sociedade. A gente entender o que acontece com os homens e como que eles se organizam, como que eles se ajudam, como que eles pensam. Porque a gente sabe que muitos homens sofrem de questões de saúde mental e não sabem muito o que fazer. E a questão de saúde mental, às vezes, as questões de saúde mental dos homens, às vezes, são de questões, sei lá, acesso à renda, a um relacionamento. Muitos meninos têm essa dificuldade de ter um relacionamento com uma garota, ou de lidar com a frustração de não ter um relacionamento, do quanto a sociedade demanda, exige. Enfim, eu acho que em função disso surgem muitos movimentos, muitas pessoas querendo ensinar os homens a serem homens, porque há uma necessidade social na nossa sociedade aí, uma busca por isso. Então, eu gosto de explicar isso porque quando eu vejo psicólogos falando de masculinismo, de comunidades aí, eu não vou nem citar porque eu acho que deve dar ruim. Mas quando eu vejo muitas pessoas falando desse tema, fala muito mais apenas como uma queixa para falar mal, para dizer que é errado, para falar que não é bom, do que como uma forma de tentar entender o que acontece e de tentar buscar uma explicação para a necessidade dos homens se agruparem nessas comunidades. Eu vejo que na época que eu fiz psicologia, não é falado sobre saúde mental masculina. Existem um tema de violência contra a mulher que é extremamente necessário, essa discussão acontece, discussão mais infantil, discussão LGBT, eu acho que são discussões extremamente necessárias, e é nesses contextos em que aparece algo sobre o homem. Mas eu nunca vi na faculdade discussões sobre masculinidade, sobre o que é homem, o que os homens querem, sobre as necessidades do homem. E toda vez que a psicologia se propõe, né, as pessoas da psicologia se propõem a falar de masculinidade, ela fala de um ponto de vista de desconstrução, que soa para muitos homens algo de torná-los menos homens. Então, por mais que não seja isso, mas soa dessa maneira, e talvez seja um pouco isso em alguns grupos da psicologia. Então eu vejo que não há um interesse
da ciência hoje em dia, das comunidades, dos pesquisadores e entender o comportamento masculino. Não há. Consequentemente, a gente tem poucas ferramentas para ajudar os homens e que eles precisam de muita ajuda, porque a gente sabe que os índices de pessoas que tiram a vida, que buscam, que efetivam, que têm problemas emocionais, aumenta muito nos homens, né? A expectativa de vida mais baixa, questões de saúde básica, às vezes os caras não buscam ajuda por dificuldade mesmo. Então a gente vê uma distância do mundo acadêmico para os homens, enquanto socialmente a gente vê uma necessidade. Então a academia, os meios acadêmicos, os pesquisadores não elaboram, não pesquisam, a sociedade também não tem um olhar ali para isso, e os homens estão aqui vivendo a vida deles, e aí o que acontece? São problemas que precisam de solução. A vida dos homens precisa ali de um direcionamento, e nesse processo surgem comunidades que nem sempre têm um discurso funcional, às vezes adotam um discurso mais entorpecido, um discurso mais tendencioso ali, mais machista, às vezes mais violento, mais grosseiro, e enfim, e aí tem esses movimentos. E eu vi que um ator propôs uma ideia referente a isso, né, para abordar temas como masculinidade, de um ponto de vista até meio, acho que se não me engano, católico ali, porque é uma pessoa envolvida. E eu não vi até então, posso estar equivocado porque eu não me aprofundei, mas eu não vi nada que soasse perigoso, grosseiro, enviesado para o mal. Não vi nada disso, mas eu vi uma reação de muita gente como se fosse isso. E aí aí me levantou um ponto, né? Até que ponto os homens discutirem a própria saúde, buscar um direcionamento, é errado, é ruim, é mal, né? Então é um pouco da minha reflexão de hoje. E a ideia, no final das contas, é mostrar de alguma maneira, se você é homem e vai assistir esse vídeo até o final, que a gente pode criar ambientes de discussão saudáveis sobre nossos problemas, sobre os problemas masculinos, sobre a cobrança que exige dentro da nossa cabeça de ser provedor, de dar conta de tudo, de inibir as nossas emoções, enfim, a gente tem essa cobrança da gente e da sociedade que é implantada na gente. Então, ter um ambiente seguro como a terapia para falar disso é muito bom, ainda mais com outro homem, não tem problema, né? Nem todo psicólogo vai tentar te desconstruir de um ponto de vista que vai ser aversivo para você, né? Na verdade, quanto mais a gente tiver consciência das nossas emoções, de quem a gente quanto mais a gente conseguir questionar certos padrões que a gente sabe que não fazem sentido, mas a gente vai tomar posse da nossa masculinidade, mais homens seremos, homens com força emocional, com equilíbrio, e mais a gente vai agregar na vida das pessoas que a gente ama. Então, no final das contas, esse vídeo é isso, né? Eu acho que, para sintetizar, há uma necessidade de abordar a saúde mental masculina. Os meios acadêmicos não cumprem esse papel de uma maneira agradável para os homens. Eles também não buscam essa ajuda e gera essa distância, mas tudo isso é um sintoma, todo esse movimento é um sintoma de que os homens precisam de ajuda. E se você é homem, busque ajuda, se articule para a sua saúde mental e a saúde mental dos seus pares aí. Se você gostou dessa reflexão, se você pensa diferente, sugira aí algum educadamente, por gentileza, sugira algo aqui nos comentários, tá bom? Excelente dia para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.